Então aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Esse é o penúltimo estudo do segundo trimestre de 2015. Né? Bom, aqui hoje é domingo, é o dia 24 de maio, estou fazendo essa gravação. Já fiz na semana passada, porém por um lapso deletei tudo e fazer de novo, não faz mal. E 24 de maio também é, por acaso, sempre nesse mesmo dia, o meu aniversário. Então estou fazendo hoje 65 anos, com muito orgulho e com muita saúde. Sou vegetariano há mais de 15 anos. Hoje eu tenho nojo do cheiro do churrasco. Eu fico impressionado como ainda tem tantas pessoas que comem carne. Nunca fiz voto de deixar de comer carne. Nunca tomei essa decisão de não comer mais. Um dia parei de comer e parei. Uma decisão assim foi: não vou comer mais carne, mas não me impus isso. Se um dia quiser voltar, é só voltar, pois não voltarei mais. Não por um voto, nem por uma imposição minha, nem porque a igreja orienta nesse sentido, e sim porque, afinal de contas, isso é bom. Dessa maneira é mais fácil servir a Deus. Muito mais fácil. Minha saúde está muito melhor. Não condeno quem ainda come, mas acho estranho. Como é que ainda tem pessoas que comem carne, inclusive aqui na minha casa, né? Às vezes até me irrita um pouco isso. Bom, nós estamos aqui para estudar Jesus em Jerusalém, né? O estudo de 13 a 20 de junho, que é a lição 12. E são fatos importantíssimos nesse estudo. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, quão grande és tu, quantas coisas temos por aprender e quantas coisas temos que mudar em nossa vida. Ajude-nos a avançar mais um pouco na aprendizagem e na mudança. Transformação pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então aqui diz assim: quando ia chegando a Jerusalém, no caso, né? Vendo a cidade, chorou. Está em Lucas 19, versículo 41. São os acontecimentos da última semana, não é? Então, no primeiro dia dessa semana, no domingo, Jesus entrou vitorioso. Ele pediu para que os seus discípulos preparassem um jumentinho, cria de jumenta, no qual nunca ninguém ainda havia montado, não é? E aí, sobre esse animal, Jesus montou e foi se achegando à cidade. E sempre onde Jesus ia, tinha uma boa multidão de pessoas, e na medida que ia chegando, o pessoal da cidade também iam se incorporando. E foi aquela festa. Para eles, estavam festejando, enfim, o início do reino de Deus, que já havia iniciado há algum tempo atrás, mas eles imaginavam o início da libertação do Império Romano. Era o que eles queriam, eles não estavam entendendo nada do que se passava ali, embora Jesus tivesse explicado muitas vezes que chegaria o dia, e estava chegando, dele sofrer, ser julgado, ser morto e ressuscitar o terceiro dia, etc. Isso não lhes entrou na cabeça, nenhum deles entendeu, nem a sua mãe, nem João, ninguém entendeu, não é? Então naquela semana aconteceram coisas impressionantes. A primeira coisa que aconteceu aqui foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso já foi profetizado por Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí vem teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Está em Zacarias 9, versículo 9.
fácil de decorar até, né? 9:9. Bom, o que eles esperavam? Aquela grande alegria que chegaram a estender as suas capas no chão para o jumento passar por cima, colocar a capa em cima do jumento para Jesus montar em cima, etc. E tal. Aquilo era uma homenagem. Pegavam palmas para ele passar por baixo, galhos, etc. E tal. E isso foi uma alegria imensa. Resultou em poucos dias depois, na sexta-feira daquela semana, num desastre, numa agonia, numa tristeza incomensurável. Tinha começado tão bem a entrada triunfal e acabou na cruz. É assim que pensavam, né? É que esperavam uma coisa, mas Jesus estava lhes fornecendo bem outra. Esperavam um reino aqui na terra, mas Jesus estava pregando o reino eterno, não um reinozinho para passar aqui de um para outro, de um imperador para outro, de um rei para outro, não. Ele seria rei eterno e nós teríamos vida eterna. É isso que ele estava pregando, mas eles não queriam isso, eles não estavam entendendo isso, né? Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, aqui pulou, aí ele se dirigiu diretamente ao templo, não é? E purificou o templo pela segunda vez. Isso pessoalmente ali presente, porque o templo já foi purificado uma vez antes e seria mais uma vez depois e mais outra vez depois. A primeira purificação do templo foi a destruição total do templo construído por Salomão, pelos babilônios, não é? Porque eles já não tinham mais vinculação com Deus, e sim com os ídolos. A segunda purificação foi no início da obra de Jesus Cristo, né? Lá pelo ano 28, pelo que? 28 depois de Cristo. Então foi a segunda purificação. A terceira purificação, que é a segunda de Jesus Cristo, foi no ano 31, essa que nós estamos vendo aqui, a entrada, logo após a entrada triunfal de Jesus no templo. E teve uma quarta purificação ainda, que foi a destruição do templo no ano 70. E tem a quinta purificação, que não é aqui na terra, é no céu, que é após 1844, quando o templo está sendo agora purificado dos nossos pecados, aqueles que optaram por ser servos de Jesus, que estão sendo julgados por enquanto, ainda só os mortos, né? Porque os vivos só serão julgados uns momentos antes do fechamento da porta da graça. Então, dali se extinguirão todos os pecados daqueles que serão salvos, porque foram perdoados, né? E quiseram ser perdoados. Jesus é a autoridade superior do templo, portanto ele tem direito. Mas os líderes judaicos, os judeus não, mas os líderes judaicos, aqueles que tomaram posse, que se apropriaram da religião judaica, eles dominavam o templo, exerciam poder ali, autoridade, tinha que ser como eles queriam, dominavam mesmo, né? E Jesus lhes tirou esse poder. Mas eles continuaram dominando até que destruíram. Jesus destruiu o templo no ano 70. Né? E hoje nós estamos prestes a ter nossos templos purificados por meio da sacudidura. Tem muito mundanismo dentro de nossos templos. Tem muito barulho, muito ruído dentro dos templos. Há pessoas, inclusive pastores, a maioria deles, e grande parte dos cantores também, que acham que louvor a Deus é barulho. Tem que ter barulho, né? Como no mundo tem, então tem que ser assim dentro da igreja. E muitas outras coisas, muitas modas, etc., infelizmente. E isso estava profetizado, porém essa parte das profecias da Bíblia e de Ellen White não são lidas e não são pregadas. Eu pelo menos não lembro. E quando é pregado assim numa superficialidade tal que pessoal, não devemos nos permitir que o mundanismo nos domine, etc. E tal. O que é o mundanismo? Ninguém sabe. Se é pintura de cabelo, se é pintura de unha, se é brinco, se é o quê? Não é dito. O pecado, como quando não tem nome,
é tão genérico que qualquer coisa serve, qualquer coisa também não serve. Então tem que vir a sacudidura. Eu gostaria que não viesse, mas vai ter que vir. Temos que nos preparar, não é? E vai ser limpo a nossa igreja, vai ser limpa. E então sim virá o poder do Espírito Santo. Os infiéis daqueles tempos, né? Eram pessoas que se apropriaram, dominavam. Hoje também tem isso. Tem pessoas que acham que a igreja tem que ser como elas querem, não como está escrito na Bíblia, nem como está escrito no Espírito de Profecia. Tem que ser como elas querem, né? E naqueles tempos foi assim. Então aqui está ilustrado pela vinha, que um senhor plantou a vinha, etc. E depois se ausentou e permitiu que alguém administrasse, concedeu-lhes poder, né, para administrar a vinha. E quando chegou na época da colheita, mandou ali um servo para obter o resultado, né, os lucros da vinha. E esse eles despacharam vazio, e assim, o segundo servo foi o terceiro servo, e o dono da vinha disse, não, os servos eles não me obedecem, então vou mandar o meu filho, e o filho eles mataram para se apropriar da vinha. Assim fizeram aqueles líderes judaicos, né? Eles tinham um país, tinham uma igreja, tinham uma religião, tinham um ritual, tinham tudo, receberam tudo para cuidar, mas se apropriaram e tomaram conta. Então veio Jesus e no ano 34, quando mataram Estevão, perderam a vinha. Jesus lhe tomou e entregou para outros, para a igreja, para a sua igreja. E a igreja, aos trancos e barrancos, chegou aos nossos dias em forma de Laodiceia. Mas essa igreja será purificada pela sacudidura. Então, volta e meia, Jesus providencia purificações. E aqui, então, teve uma discussão sobre, afinal de contas, tem que pagar imposto a César ou não tem que pagar imposto a César? Perguntaram isso a Jesus. E aí, isso era uma pegadinha. Naqueles tempos já tinha tal da pegadinha, né? Se Jesus dissesse, não, tem que pagar sim, porque é a lei aqui, eles diriam, bom, então você é contra os povos judeus e o povo, ele perderia o prestígio junto ao povo, né? E talvez até o povo se revoltasse contra ele, e prendê-lo, e eles poderiam prender Jesus porque o povo apoiaria a prisão de Jesus. E se ele dissesse, não, não pode, então o que aconteceria? Os líderes romanos viriam e prenderiam Jesus, eles o entregariam aos romanos, né? E os romanos iam dar um jeito nele. E o que Jesus disse? Que entrou a sabedoria, mais que inteligência, sabedoria é superior à inteligência. Jesus disse, pegou uma moeda lá e disse assim, de quem é essa esfinge? E de quem é essa inscrição aqui? É de César. Pois então, façam o seguinte, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E agora? O que você vai argumentar? Tiveram que sair dali quietinhos, né? O que isso nos diz? Isso nos diz que nós devemos pagar os nossos impostos e não sonegar nunca. Devolver nossos dízimos e dar nossas ofertas. É isso que quer dizer, né? Ao contrário do que alguns dizem que, bom, um pouquinho pode sonegar porque Deus não, o governo já conta com isso. Quem sonegar? Escute bem o que eu vou dizer. Já tive loja e nunca soneguei nada. Quem sonegar está roubando e ladrão se perde, não entra no céu. Se alguém tem loja ou tem algum comércio ou qualquer coisa, atividade e estiver sonegando, agora pense bem. Se não der para sobreviver desse jeito, fecha seu negócio. Porque não é assim que vai se salvar. Não é tão barata assim a salvação. Então, por fim, aqui estamos estudando a ceia do Senhor. Então teve o lava-pés, né? Que é o ato da humildade que foi instituído naquela noite de quinta-feira para sexta de Jesus, que é o ato da humildade. Sempre quando se entrava na casa de alguém, tinha ali um servo, e o servo mais humilde que ia lá, lavava os pés das pessoas, porque naquele tempo caminhavam para lá e para cá, não tinha asfalto nem nada, nem o sapato fechado, nem meia, e aí sujava os pés, como um ato de um brinde, vamos dizer assim, de deferência especial, o servo ia lá e lavava os pés dos que chegaram, né? Bom, naquela noite ali Jesus foi o servo.
E aí teve a ceia e Jesus lhes explicou: este pão aqui é o meu corpo. Isso é como o meu corpo, que eu vou dar daqui a pouco por vocês. E esse suco aqui, isso é como o meu sangue, que eu vou derramar daqui a pouco por vocês. Serei morto daqui a pouco, não é? Mas eu nunca mais vou tomar desse suco da vida, até que o tomarei de novo conjunto com vocês quando voltar. E depois disso, sabe o que aconteceu? Entre a ceia e a cruz, discutiram entre si, né? Quem, porventura, vai ser o maior no reino dos céus. Eles estavam lembrando da entrada triunfal. E, enfim, agora estava chegando a hora, e eles não conseguiram entender que estava chegando a hora da morte de Jesus Cristo, de se tornar Ele o Salvador, de adquirir os direitos de ser Salvador. E estavam discutindo quem vai ser o maior no reino dos céus. Daí Jesus disse para eles: olha, não é assim entre vocês. Os reis dominam, mas entre vocês não. Entre vocês, o maior é como o menor. E aí ele explicou: quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa para se alimentar ou aquele que serve à mesa? Que na terra é o que está sentado na mesa. Pois aqui entre vocês eu sou como quem serve. Eu, Jesus. Eles olharam, etc e tal, não entenderam nada. E aí, essa Santa Ceia substituiu a Páscoa, a comemoração da Páscoa, né? Que é a libertação do pecado e que apontava para a primeira vinda de Jesus Cristo e que passou a apontar até hoje para a segunda vinda de Jesus Cristo e nos lembrar que Jesus morreu por nós. Agora é um ato do passado e o ato do futuro, da vinda do Senhor Jesus Cristo, está muito próximo. Oxalá que todos nós possamos aprender e não ficar aqui discutindo quem é o maior, quem tem mais estudo, quem é mais rico, quem é mais importante na sociedade, quem tem maior status, quem tem maior currículo, etc e tal, essas coisas, né? Quem se veste melhor, quem aparece com o melhor carro, essas coisas todas. Não é o momento de discutir isso. Esse é o momento de ser humilde, servo de todos, como Jesus foi. Que assim seja com cada um de nós. Santíssimo Senhor Deus, transforma nossas vidas, porque se não formos transformados, nunca nos salvaremos. Que assim seja em cada um de nós, por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.